nosso estudo Uma Vida com Propósitos. Estamos na metade do caminho. Espero que você esteja gostando de estudar os 5 propósitos eternos de Deus. Nesta sessão, vamos dar uma olhada no terceiro propósito para a sua vida. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Isso recebe o nome de discipulado. Uma vez que você tenha entrado para a família de Deus e tenha experimentado a comunhão, Deus quer que você passe o resto da vida desenvolvendo características de família. Ele deseja fazê-lo semelhante a Cristo. Se você quer saber como Deus quer que você seja, é só olhar para Jesus. Como Deus nos torna parecidos com Cristo? Eu sempre ouvi pessoas dizendo: Jesus mudou minha vida. Como Jesus faz isso? Ele faz uma cirurgia ou uma lavagem cerebral? Cai um raio em você e de repente você está transformado? Hoje em dia, há uma confusão de informações sobre como Deus muda você. Alguns dizem: apenas espere em Deus. Outros dizem: se é para ser, é comigo. Uma aproximação é passiva, a outra é o ponto de vista do ativo. Como veremos nesta sessão, há uma parceria que resulta na semelhança com Cristo, a nossa parte e a parte de Deus. Paulo lida com esse assunto em sua carta à igreja de Filipos. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, de 12 a 13, que diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Note que Paulo usa 2 frases para explicar essa parceria. Circule, ponham em ação, e é Deus quem efetua. A nossa parte é o colocar em ação, e a parte de Deus é efetuar em nós. Nós temos que exteriorizar o que Deus está fazendo interiormente em nós. Note que o texto não diz para fazermos nada para nos salvarmos. Diz que devemos pôr em ação a salvação. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está escrevendo a cristãos. Diz a eles: desenvolvam o que você já tem. Aliás, o que você faz para trabalhar seu físico? Você trabalha para alcançar, para desenvolver o corpo que você já tem. Quando um fazendeiro trabalha a terra, ele a está cultivando, não criando. Da mesma maneira, nós não trabalhamos para obter a salvação. Nós trabalhamos com uma implicação de tê-la. Agora repare a frase: a salvação de vocês. Circule as palavras de vocês. Paulo está falando sobre um compromisso individual. Você precisa aceitar pessoalmente a responsabilidade por seu crescimento espiritual. Ninguém mais pode crescer espiritualmente por você. É a sua vida, de mais ninguém. E Deus quer que você trabalhe as implicações da salvação. A frase seguinte diz: com temor e tremor. O que significa isso? Não quer dizer que temos que ter medo de Deus, porque os filhos de Deus não precisam ter medo do Pai Celestial. Nunca. Jesus pagou a penalidade de todos os nossos pecados na cruz e recebemos a graça de Deus. Por isso somos parte de sua família agora. O que deveríamos temer é perder tudo que Deus fez para nós. Temos que levar a sério nossa salvação, porque tem implicações eternas. Essa é a nossa parte na equação do crescimento espiritual. Vamos ver qual é a parte de Deus em nosso crescimento. Veja a próxima frase: porque é Deus que efetua em vocês. Essa é a parte de Deus. Circule a palavra efetua. No grego, aparece a palavra energiza, ou dá energia. Deus é o energizador da mudança em sua vida. Ele diz: eu vou lhe dar o desejo e o poder
para fazer tudo o que você precisa fazer e para o que você precisa saber ser o certo a fazer. Eu vou fortalecer você, capacitar você, energizar. Eu não tenho fé. Nossa pergunta seria: você está lendo a Bíblia todo dia? Normalmente elas dizem, não. O que elas esperavam? A Bíblia nos diz em Romanos 10:17, a fé vem por se ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você obtém fé na palavra de Deus. Agora, há algumas coisas que você precisa lembrar a respeito da Bíblia. Primeiro, o plano de Deus é sempre encontrado na palavra de Deus. Muito da vontade de Deus já está revelada em seu livro. Na medida em que você o lê, a vontade de Deus fala com você. Um pastor idoso disse uma vez, quando você abre sua Bíblia, Deus abre a sua boca. Quando você fecha sua Bíblia, Deus fecha sua boca. Através dos princípios, comandos e exemplos das Escrituras, descobrimos os planos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Segundo, o plano de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. As pessoas poderão dizer, sinto que isso é a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando você ouve o que dizem, sabem que não pode ser aquilo, porque a Bíblia ensina exatamente o oposto. A vontade de Deus nunca contraria sua palavra. Eles podem dizer, mas eu sinto que é certo. Isso pode ser verdade, mas os sentimentos mentem frequentemente. Você pode ter sentimento por uma série de razões. A lembrança de um programa de TV volta à sua mente, seus hormônios ou a pizza da noite passada. Nós precisamos confiar na palavra mais do que em nossos sentimentos. O motivo por que muitos cristãos estão confusos sobre a vontade de Deus é porque não conhecem a palavra de Deus. A segunda ferramenta que Deus usa para nos tornar semelhantes a Jesus é o seu Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Jesus coloca o Espírito Santo dentro de você. Repetindo, não é um sentimento, mas o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo nos dá o poder que precisamos para mudar. A Bíblia diz em Romanos 8:11, se o Espírito habita em vocês, ele trará a todo o seu ser nova força e vitalidade. O Espírito de Deus em você vai lhe dar o poder necessário para a mudança. Abandonar velhos hábitos, desenvolver novos, mudar a maneira de pensar e reagir como Jesus reagiria diante das situações. Em 2 Coríntios 3:18 diz, na medida em que o Espírito do Senhor trabalha em nós nos tornamos mais e mais como Ele. Não perca essa verdade incrível. É o Espírito de Deus que trabalha em nós e conosco para realizar o propósito de Deus em sua vida. Tornar-se mais semelhante a Cristo. O plano de Deus é nos dizer através de sua palavra como devemos mudar e nos dar o poder para mudar através de seu Espírito. Infelizmente, nem sempre cooperamos com o plano de Deus para nos desenvolver. Por isso, algumas vezes, Deus tem que usar um terceiro meio para nos mudar, quando não respondemos à palavra ou ao Espírito. A terceira ferramenta que Deus usa para nos tornar semelhantes a Jesus são as circunstâncias. Mesmo que você leia a Bíblia 1 hora por dia, ainda sobram 23 horas do dia para as circunstâncias. Por isso Deus usa essa ferramenta mais do que a Bíblia.
Ele usa problemas, pressões, dificuldades. Pode e vai usá-los para o bem em sua vida, se você responder a eles de maneira correta. Veja bem, entender a próxima verdade é muito importante. Se Deus vai nos tornar semelhantes a Jesus, então vai nos fazer passar por tudo que Jesus passou. Isso inclui um monte de problemas. Houve ocasiões onde Jesus foi tentado a ficar deprimido, zangado ou impaciente. Houve ocasiões quando Jesus foi criticado e mal interpretado. Deus permitiu que o seu próprio filho passasse por essas experiências. Portanto, não precisamos ficar surpresos quando ele nos fizer passar pelas mesmas circunstâncias. Por que ele faz isso? Porque deseja desenvolver você. Ele quer que você cresça. Está mais interessado em seu caráter do que no seu conforto. Essas são as 3 ferramentas que Deus usa para torná-lo semelhante a Cristo: a Bíblia, o Espírito Santo e as circunstâncias. Vamos mudar a marcha agora. Vamos olhar a nossa parte. Quais são as 3 escolhas que você precisa fazer para cooperar com Deus no processo de crescimento espiritual? Qual é a sua parte na equação? A primeira escolha que vai ajudá-lo a se tornar mais semelhante a Cristo é: você pode escolher no que vai pensar. Provérbios 4:23 diz: cuidado como que pensa. Sua vida é moldada por seus pensamentos. Tudo começa em sua mente. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o seu modo de agir. Portanto, se você quer mudar o seu modo de agir, ou o que sente, precisa começar a mudar seu modo de pensar. Efésios 4:23 diz: é preciso que o seu coração e mente sejam renovados. A mudança sempre começa com um novo pensamento. A palavra bíblica para mudança é arrependimento. A palavra grega significa literalmente mudar de mente. Quando me arrependo, mudo minha maneira de pensar sobre Deus, sobre mim mesmo e o mundo e os outros. Mudo minha perspectiva. Crescimento espiritual é o processo de substituir mitos, mentiras e pensamentos inexatos pela verdade de Deus. Para crescer espiritualmente, você vai ter que mudar algumas das velhas mentiras da sua maneira de pensar, velhos valores, etc. Por exemplo, vamos dizer que você tenha um hábito que quer mudar em sua vida, como parar de fumar ou parar de roer as unhas. Imagine que você está num barco em um lago e ele está indo para o leste. O barco tem um piloto automático e ele determina a direção do barco. Ele está dizendo: vá para o leste. Se você quiser que o barco vá para o oeste, há 2 maneiras de conseguir. Uma das maneiras é agarrar o leme e forçá-lo a virar e ir à direção oposta. Você fica segurando o leme, forçando o barco a ir para o oeste todo o tempo, e o piloto automático está dizendo: vá para leste. Isso é o que acontece quando você tenta mudar a sua vida através de sua força de vontade apenas. Você força a si mesmo a se virar para mudar, mas o tempo todo está segurando o leme de sua vida, forçando para seguir em uma direção. Quando sua inclinação natural, que é o piloto automático, quer ir à direção contrária, você está sob tensão. Tentar mudar pela força causa tensão. Logo você se cansa de segurar o leme e eventualmente larga e sua vida volta aos velhos padrões. Você sai da dieta, desiste de fazer exercícios, volta a se acomodar de novo. Mudar por força de vontade frequentemente fracassa. O melhor meio de mudar, a maneira bíblica de mudar, é simplesmente mudar o piloto automático. Depois é fácil mudar o barco de direção. O que é o piloto automático em sua vida? É o que você pensa sobre si mesmo. Complete a frase: pontinhos,
é o meu jeito de ser. Complete essa frase umas 10 vezes e você vai saber exatamente qual é o seu piloto automático. É o seu jeito de se ver, o seu modo de pensar sobre si mesmo. A questão é, o que fazer para renovar minha mente? A Bíblia nos diz no Salmo 119, de 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você muda sua vida reprogramando sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais você encher sua mente com a palavra de Deus, mais ela transforma a sua vida. A segunda escolha que vai ajudá-lo a se tornar mais semelhante a Cristo é: você pode escolher depender do Espírito de Deus momento após momento. É daí que vem o poder. Jesus ilustrou muito bem em João 14, de 4 a 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, diz Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O ramo é totalmente dependente da videira. Quando é tirado dela, não produz nada, nem cerejas, nem uvas, nada. Um galho não pode produzir fruto sozinho, tem que estar conectado. Jesus está dizendo que esse deve ser nosso modo de agir com Deus. Temos que estar ligados a Ele. Deus tem o poder, mas você não o obtém automaticamente. Você só terá esse poder quando estiver ligado a Deus, dependendo dele. Fruto é um trabalho interno. O que você acharia se eu plantasse uma velha árvore morta e depois, 2 semanas antes da safra, eu prendesse nela um galho cheio de maçãs? Não pareceria um grande tolo? Mas muitos cristãos estão tentando fazer isso. Estão tentando prender boas obras às suas vidas para fazer de conta que estão progredindo. Mas na realidade, as boas obras são apenas atividades externas que acrescentaram às suas vidas sem nenhum conteúdo ou mudança interna. Como você reconhece que alguém depende do Espírito de Deus? Simples, observe sua vida de oração. Quando você ora sobre uma coisa, está dependendo de Deus. Tudo que você não ora, não está dependendo de Deus. O que quer dizer com depender de Deus? Significa orar constantemente sobre tudo. Você ora por suas decisões, sentimentos, relacionamentos, prazos, realizações, tudo. Isso é depender do Espírito. Se vou fazer minha parte de minha transformação, preciso escolher sobre o que pensar e preciso escolher depender do Espírito Santo a todo momento. Ainda há mais uma escolha. A terceira escolha que vai ajudá-lo a se tornar mais semelhante a Cristo é: você pode escolher reagir às circunstâncias como Jesus faria. Você vê um paralelo entre os recursos de Deus e suas escolhas? Deus usa a sua palavra, você escolhe lê-la. Deus lhe dá o Espírito Santo, você escolhe depender dele. Deus usa as circunstâncias, você escolhe como reagir a elas. Lemos em Tiago 1, de 2 a 4. Quando todo tipo de provações se multiplicarem em sua vida, não as recebam como intrusas, mas deem boas-vindas como amigas. Entendam que vêm para testar sua fé e produzir em você a qualidade da perseverança. Mas deixe o processo avançar até que a perseverança seja completamente desenvolvida e você se torne uma pessoa de caráter maduro, íntegro, sem manchas. Repare na palavra processo. A vida cristã não é instantânea. Acontece por um processo. Se alguém perguntar a você, quanto tempo demora a eu me tornar cristão? Você pode afirmar, 1 momento e a vida inteira. Você nasce outra vez instantaneamente, mas tem que crescer e se desenvolver pelo resto da vida.
Victor Frankl, um psicólogo famoso, foi preso num campo nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele conta que um dia o despiram, pegaram suas roupas, sapatos, família, aliança, tudo o que podiam. Mas parado ali, frente aos soldados nazistas, ele percebeu que havia uma coisa que não poderiam tirar dele, sua liberdade de reagir. Essa era a última liberdade que Deus dera a ele. Você não pode escolher o que vai acontecer, mas pode escolher como vai reagir. Se você escolher responder do modo como Jesus faria, com amor, confiança, obediência, fé e paciência, vai descobrir que Deus usa tudo isso para fazer de você uma pessoa melhor, ao invés de alguém amargurado. Você não pode escolher o que vai acontecer na semana que vem, no mês que vem ou no próximo ano. Mas você pode escolher como irá reagir, como vai responder, se vai entrar em crise, se vai ser uma escalada passo a passo de maturidade ou uma queda no erro. A escolha é sua. Ao terminarmos hoje, pense sobre isso e discuta como alguns dos problemas e circunstâncias que você encontrou nessa semana poderiam ser usados por Deus para torná-lo mais semelhante a Cristo. Se fizermos nossa parte, Ele fará dele, e uma coisa maravilhosa vai acontecer. Seremos mais semelhantes a Cristo. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos, neste momento, conversar com o nosso Pai. Pai, obrigado porque o Senhor está nos tornando parecidos com Jesus em um processo de discipulado. Obrigado porque estamos crescendo neste processo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a sua palavra, a Bíblia, usa as pessoas e usa as circunstâncias. E nós queremos aprender a reagir e também cooperar nesse processo. Ajuda-nos, a Deus, a pensar da maneira como Jesus pensaria, a reagir da maneira como Ele reagiria e a meditar o tempo todo na Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que nós possamos crescer na Tua verdade, na Tua palavra e com a Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.